conosco, amém? Glórias a Deus. Querido, Deus tem algo para falar conosco, não somente com você, mas comigo também. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu quero que você se desligue de todo tipo de preocupação. E fale com o Espírito Santo neste momento, antes de nós começarmos. Eu já fiz a minha oração, agora que tu faça a sua. Pede para Ele te dirigir. Ele te direcionar áreas da sua vida que precisam ser mudadas. Pede para Ele nessa noite te fazer lembrar de coisas que você fez de erradas que você não vai fazer mais. Gostaria que tu abrisse a palavra de Deus junto comigo, o livro de Abacuque, capítulo 3, versículos 17 ao 19. Abacuque 3, 17, 18 e 19. Querido, enquanto você acha, a palavra de Deus, ela fala às vezes para a pessoa que ela não tem um certo entendimento, não vai entender. A própria palavra de Deus diz que aqueles que são do Espírito discernem o que é do Espírito, porém os que são da carne vai entender só o que é da carne. Muitas vezes não falta oportunidade ou pessoas para falar, diz, pô, o fulano lá está falando heresia. Por que eu pedi para você fazer essa oração no início? Nessa noite nós vamos uma palavra um pouco mais profunda, é uma palavra conhecida. Amém? Quem de você já não leu, já ouviu falar? Todos acharam? Ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, e nos currais não haja gado. Dá para você ler junto comigo agora? Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto o Deus da minha salvação. Vamos de novo? Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto o Deus da minha. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e me faz os meus pés como da corça, que faz andar alteradamente. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Queridos, o livro de Abacuque, esses 3 versículos, vamos corrigir, versos, porque nós estamos falando neste momento aqui, é de um salmo, é de uma canção que ele fez para Deus.
Para você que não conhece, aqui é uma canção onde Abacuque faz a Deus. Salmos, nós temos canções, nós sabemos que os livros antigos, o Hinário de Israel, ele é constituído originalmente por 5 livros, cada um deles contendo 30 cânticos, 30 salmos. Nós encontramos salmos também no livro de Samuel, Êxodo, aonde Miriam, ele fez um cântico. Salmo de Moisés, em Crônicas, no livro do profeta Isaías também tem, e nas cartas de Paulo aos Romanos. Você já cantou essa semana? Você já cantou em um momento de alegria? E no momento de tristeza? Você já louvou a Deus? No momento que você mais estava passando por problemas, você, quem sabe, fez como Abacuque? Todavia me alegrarei, exultarei o seu nome, Deus da minha salvação. Eu só vejo 2 motivos para alguém louvar a Deus. Um, quando está numa alegria, e outro, quando está passando o momento mais difícil da sua vida. Louvar a Deus quando está tudo bem, para mim eu considero um louvor que não tem muita expressão. Está tudo bem. Louvar a Deus quando está tudo bem, até o ímpio faz. Eu considero um louvor de expressão é quando você louva a Deus quando tudo vai mal, quando tudo está dando errado na sua vida. Você não ouve aquelas vozes que parecem o seu ouvido, amaldiçoa esse Deus e morre. Troca de Deus. Eu considero um louvor expressivo aquele que no momento mais falha da sua vida, você continua cantando a sua canção de vitória, e não importa qual a situação que está no momento parando a porta da sua casa, você louva a Deus. No Monte Carmelo, quando Deus se manifestou com fogo, foi os ímpios que adoraram a Deus primeiro. Por isso que eu digo que quando Deus se manifesta, até quem não é convertido, até aquele que não conhece a Deus, ele glorifica a Deus. Os profetas de Baal falaram: só Senhor é Deus. Talvez, irmãos, o louvor que você fez foi um dos momentos mais difíceis da tua vida. Quando está tudo errado, momento de derrota, você encontrou forças em Deus para dizer: todavia me alegro em Deus, o Deus da minha salvação. Abacuque é um desses que eternizou. Há mais de 2.500 anos atrás, ainda hoje nós ouvimos falar quando ele louvou a Deus quando tudo estava ruim, no pior momento da sua vida. Abacuque, o significado do nome Abacuque significa abraçador. Aquele que abraça. Vamos profetizar agora aqui. Abraça o seu corpo. Fala comigo, diga: esse corpo aqui é um corpo de um vencedor. E dentro dele tem algo sobrenatural. Esse corpo é o templo de Deus.
Amém? Abacuque significa abraçador. Geralmente, se a gente vê, o significado é aquele que abraça. E geralmente a gente se dá muito bem nas áreas da nossa vida, nas áreas que você abraça. Na área que você se dedica. Se você abraçar o reino de Deus, você vai ser um cidadão dos céus. Sim ou não? Então nós temos que cuidar, irmãos, com o que abraçamos. A gente vê muitas pessoas aí abraçando o nome de homens, abraçando o nome de políticos, sendo que nenhum deles tem motivo de ser abraçado, de ser entregue totalmente. E sabe, nessa noite tem pessoas que estão aqui, estão passando momentos terríveis da sua vida. Não desabraça, não. Não deixa, se você sentir sozinho, irmãos, abraça o seu corpo e sinta que quando esse coração teu bate, ele só bate porque tem alguém que permite que ele bata. Você só sente a sua respiração porque ele permite que a sua respiração assim saia. Ou você só tem vida porque ele permite que tenha vida. Jamais deixe. É o fim. O fim, quem diz é ele, não é você. Quem sabe no pior momento da sua vida, o momento que você disse acabou, ele diz, não, apenas começou. Uma coisa que o pai de Abacuque sabia muito bem. Ele sabia o significado que devia botar no nome de seu filho. Eu não sei, na minha mera coerência dos meus pensamentos, eu posso até mesmo olhar para trás um pouquinho e pensar assim, quem sabe o pai de Abacuque era admirador dos nossos patriarcas da dinastia dos profetas, chamado Jacó. Uma coisa que a gente vê as pessoas falando aí, que Jacó é enganador o significado do nome Jacó. Trapaceiro, usurpador. Mas eu fui buscar lá do original, do grego, o significado de Jacó significa aquele que agarra. Então eu posso ver sentido que o pai de Abacuque fez uma homenagem para o seu filho e vou colocar aquele que abraça. É claro que ao decorrer do tempo, Jacó mereceu outros apelidos por ultrapassar o seu irmão. Sim ou não? Eu não vou entrar muito na história aqui porque a gente tem pouco tempo. Mas umas coisas que as pessoas falam, chamam Jacó de trapaceiro. Eu digo que ele não foi trapaceiro, ele apenas aproveitou uma oportunidade. E se você, muitas vezes que está aqui me ouvindo, Deus coloca uma situação na frente, da sua frente, e muitas vezes se você não abraçar ela, quem sabe nunca mais tu vai ter a mesma chance. Se nós olharmos para a vida de Jacó, ele não foi aquele que nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão? Foi ou não foi? Jacó não foi aquele que agarrou o anjo e disse, eu não te deixo você ir sem a minha bênção você dá? Então aí já dá para ter uma ideia o verdadeiro significado do nome de uma pessoa. Salvador, lembra, acho que você dá mais ou menos do meu naipe, a idade, né? Não vou falar o Patrício, que o Patrício é um pouquinho mais velho que eu, né? Olha o cabelo dele, nem tem mais também. Pouquinha coisa, né? Tu lembra o teu primeiro apelido? O meu era Cabeção. E olha, nunca mais consegui apagar isso. Ficou pela primeira vez. E depois tive outros apelidos. Tive um apelido Falcão. Esse era da tempo da boa, né? Agora virou rolha de poço. Né? Mas já está saindo. Já está afinando. Mas a primeira impressão é que fica, sim ou não? Então, vamos ficar assim. Ao decorrer da vida de Jacó, ele adquiriu outros pretextos, outros nomes. Mas o nome primeiro dele, aquele que agarra.
Muitas pessoas nessa noite poderiam ter agarrado, até mesmo através dessa palavra. Eu disse para você, uma palavra profunda. Eu fiz questão de anotar pontos por pontos, mas eu não vou ficar agarrado a ela. Eu tenho que deixar a unção de Deus nos dirigir. Uma causa que Abacuque abraçou. O seu nome já diz tudo. O abraçador. Aquele que abraça. Ele abraçou uma causa. Ele abraçou o que Deus havia falado para ele. Ele abraçou a sua causa, que significa o reino de Deus. Portanto, ele sabia que aquele conforme abraça, ele se torna cidadão do que ele abraça. Você é aquilo que você abraça. Fala para o teu irmão aí. Diga, você é aquilo que você abraça. O livro de Abacuque ficou eternizado por esses 3 versos. Também foi citado pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos e foi baseado em toda essa escritura. Sabe qual é? O justo viverá pela... A gente vê que o apóstolo Paulo, ele olhava para esse texto de Abacuque e foi inspirado através dele. Onde na época de Abacuque, ele viu a hipótese de toda a fé judaica ser extinta da face da terra. Onde os babilônios derrotaram os sírios e estavam destruindo tudo onde eles passavam. Os seus costumes, colocando o paganismo, colocando a idolatria, colocando o pecado dentro dos costumes. E hoje, nós vemos um país que lá fora não é mais conhecido pelo país do futebol. Tão menos pelo país que hoje nós estamos à porta aí do carnaval. Das mulatas. Hoje não é conhecido mais por isso. Hoje, na ponta da língua, o Brasil é conhecido por um país da corrupção e de político corrupto. Abacuque, na sua época, ele abraçou algo que não estava acontecendo, mas ele não queria crer naquilo que seus olhos estavam vendo. Sabe, irmãos, quando a batalha em nossas vidas chega, ela tem 2 propósitos. O propósito de Deus e o propósito do diabo. Está me atrapalhando. Quando a batalha pega na sua porta, pega na sua vida, tem 2 propósitos. O propósito do teu inimigo e o propósito de Deus. Com a permissão de Deus. O propósito de Deus é te fazer um ser humano melhor. Ser mais humilde, mais amoroso. Quando a proposta do diabo muitas vezes bate a sua porta, é para você desistir, para você parar com tudo. Quem de vocês aqui que já não teve vontade de desistir de tudo? Quem de vocês aqui que já pensou, disse, não, eu vou parar. Eu estou vendo aí o ímpio, fazendo de tudo, está se dando bem na vida. Por algum tempo. Até o tempo que a corda esticar. Quando Deus te coloca na prova, você acredita mais, você chora mais, e você muitas vezes, quase todas as vezes, você está mais próximo de Deus. É normal, irmãos. No momento que vem a luta, você busca Deus. Você se desespera, você chora. E é o momento que você mais busca a presença do Espírito Santo. E é o momento que você mais sente a presença do Espírito Santo. Você já pensou se Deus fosse egoísta como o homem é? Nem todos, irmãos, somos egoístas, mas a maioria são. Nós abandonamos Deus por qualquer coisinha. Aí quando a corda bate no pescoço, nós vemos para quem? Para Ele. E com o coração aberto, com o sorriso no seu rosto, ele diz, ai, que bom que o meu filho está aqui. Que bom que ele veio.
Eu não vou fazer como o homem faz. Ele se afasta de você. Quer ver você? Peca para você ver. Faz alguma coisa errada para você ver. Infelizmente a igreja faz isso. O camarada resbalou no quiabo aí, as pessoas se afastam dele. Mas Deus não. Deus chega perto e você, quando derrama as tuas lágrimas, você sente aquele abraço assim que você não consegue entender, mas nas suas costas você sente um calor, você sente um arrepio no seu corpo. Aí o Espírito Santo está dizendo: filho, eu estou aqui contigo. No momento que o inimigo, muitas vezes, do propósito que Deus permite que você seja provado, é para você confiar mais em Deus, para você buscar mais em Deus. Amém, queridos? Mas o propósito do teu inimigo é um só. Ele quer que você blasfeme. Ele quer que você se afaste de Deus o mais possível. Sabe aquela história que a gente aprendeu numa terça-feira aqui? Que as pessoas dizem: não tem pecadinho nem pecadão, lembra? E nós aprendemos aqui que existe. Existe pecado, pecadinho, pecado médio e pecadão. Existe pecado e pecados. Existe pecado que te levam à morte, mas porém alguns não te levam à morte. E se eu colocasse nomes aqui, se eu colocar assim, ó: pecado, transgressão e abominação. Pecado, tem jeito? A palavra de Deus fala assim: não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, não cobiçará nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem a jumenta, e assim por diante. Cobiçar é pecado? Sim ou não? A palavra de Deus também fala: não matarás, não adulterarás. Isso aqui é transgressão. Pecado, a palavra de Deus diz assim: que pelo sangue de Jesus Ele apagou todo pecado. Então fala para o teu irmão: para pecado tem jeito. Tem ou não tem, irmãos? Todo tipo de pecado tem jeito. Agora, por exemplo, um homem chega, adultera. Tem jeito? Adultera, quer dizer, transgrediu uma lei de Deus, que Ele diz não é para fazer. Ele matou alguém. Deus diz: não matarás. Aqui uma transgressão. E a palavra de Deus é bem clara: mas o que foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos. Então, para transgressão também tem jeito. Agora é o que o diabo quer: abominação. Blasfemiar o nome de Deus. Aqui não tem jeito, irmão. O que é abominação? Para pecado tem jeito, para transgressão tem jeito, mas para transgressão, aliás, tem jeito, para abominação não tem jeito. O que é abominação? Abominação é as pessoas hoje estão falando aí que relação homoafetiva não é pecado. Para você falar contra o nome de Deus, falar contra o Espírito Santo, não é pecado. Irmão, abominação para mim é homens de Deus que sabem o que estão fazendo de errado e permanecem fazendo as coisas de errado. O pecado começa num princípio, 1 e 2. Ele pratica o primeiro, passa para o segundo, e para passar para o terceiro é rapidinho. Ele não vai direto. O maior alvo de Satanás, irmãos, ele não está muito interessado que você peque. É a primeira porta. Ele quer que você blasfeme o nome do Senhor, porque ele sabe, se tu blasfemar o nome do Senhor, aí não tem mais jeito para você. Quantos estão entendendo? Diga amém.
E Abacuque sabia muito bem disso. Se você notar, até gostaria agora a aplicação da palavra. Se você está com a Bíblia aberta, o versículo 17 diz assim: ainda que a figueira não floresça. Agora eu faço fazer uma pergunta para você. O que é mais interessante para você? O fruto ou a flor? O que é mais interessante para você? Se coloque como Abacuque estava falando. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto. O que é mais importante para você? A flor ou o fruto? Amém? Vamos rapidinho. A flor ou o fruto? Primeiro que figueira não tem flor. Segundo, que a figueira ela produz 3 vezes por ano fruto. Terceiro, que a figueira, aquela figueira brava que dá no Oriente Médio, com as suas folhas largas, grandes, ela produz folha o ano inteiro. Então, quando a Bíblia falar sobre fruto, não olhe para o fruto, olhe para as folhas. Assim também tem crente que produz somente 3 vezes no ano. E Deus está interessado naquele crente que produz 12 meses consecutivos. Deus está interessado naquele crente que produz um ano inteiro. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, irmãos, a figueira do Oriente Médio é a única no mundo que com as suas folhas ela tem um poder de absorção. Sabe o que é isso? Ela usa o seu calor para sobreviver. O calor para ela é o seu alimento. No deserto causticante lá do Oriente Médio, em torno de 50 graus. A média que dá lá. Debaixo de uma figueira, a sensação térmica é de 30 graus. Você fica tranquilo lá. Quantos de vocês já experimentou 50 graus? Quem de vocês já foi para o Rio de Janeiro? Lá está dando em torno de 45. Foz do Iguaçu, um lugar muito quente. Uma vez em cima da ponte, na época que eu contrabandeava, tinha que comprar umas coisinhas, irmão. Eu nunca fui santo. Em cima do ônibus do Paraguai, lá, irmãos, aquilo parecia um forno. Eu dizia, meu Deus, se o inferno fala que é aqui, meu Deus, eu já não estou aguentando, o inferno é muito mais. Imagine a sensação térmica. Para você entender a palavra revelada aqui, irmãos, Abacuque disse assim, ó: quando falar sobre flor, não olhe para a flor, olhe para as folhas, e nem para o fruto. As folhas significa descanso. Abacuque disse assim, ó: toda vez que você ouvir essa palavra figueira, troque ela por descanso. Amém? Então nós sabemos que esse verso de Abacuque é uma música. E se você mudar, você vai ver assim, ó: ainda que eu não tenha descanso, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Então com isso eu quero colocar para você, uma das primeiras coisas que o diabo coloca nas nossas vidas, e ele quer, é tirar você do descanso. Esse mosquito aqui está me tirando do descanso. Rapaz do céu, acho que ele foi mandado, ele está louco. Irmãos, o diabo, ele sabe aonde ele atinge. Ele sabe em você aonde é a sua parte mais fraca. E o diabo queria fazer justamente que Abacuque amaldiçoasse o seu dia, como muitos fazem. E se não fazem, cuidado. Porque começa a falar bobagemzinha, e com o passar do tempo você começa a falar um bobajão. Você começa, Deus não existe. Lembra da mulher de Jó? Abandona esse Deus uma vez, amaldiçoa ele e morre. Quantos de nós já não falamos para Deus, olha, se você não fazer algo para mim aqui na campanha tal, quem vivia de campanha, eu te largo. O diabo sabe muito bem usar suas armas.
Mas Abacuque, como homem de Deus, ele diz: todavia, se eu não tiver descanso, eu alegrarei no Deus da minha salvação. Márcio, já pensou você teu trabalho puxado como é? Aí você chega em casa, a sua esposa diz: olha, meu cunhado está precisando de um favor seu. Vamos descarregar uma carreta de cimento lá para a obra deles. Já pensou, irmão? O diabo muitas vezes ele quer tirar o descanso, irmão. E aí o que você vai fazer? Quem sabe tem que tirar o teu descanso em outras áreas da sua vida, mas nessa noite o Espírito Santo vai estar revelando a você. Então aprenda: todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Se você não encontrou descanso, cuidado, louve a Deus, fale palavras que vão te edificar e não te colocar mais para baixo. Amém, queridos? Por que eu falei aqui sobre a figueira é descanso? Eu vou dar uma introduçãozinha para você entender. Um homem chamado Natanael. Quantos lembram que a Bíblia fala lá em João, capítulo 1, do 45 em diante? Filipe estava passando, quando encontrou esse homem, disse: Natanael, encontramos aquele que Moisés havia profetizado. Encontramos aquele que os profetas haviam anunciado que ia vir. Olha só. Natanael perguntou para ele: de onde ele é? Olha só, meu, para você entender quando a informação é desencontrada. Filipe diz: ele é de Nazaré. E todos nós sabemos que Jesus nasceu em Belém, mas porém morava em Nazaré. Natanael chega para Filipe e disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí a gente vê um homem religioso. O religioso, a primeira coisa, ele quer saber detalhes. Ele quer saber de onde você é, o que você faz. Deus não. Ele quer saber para onde você vai. É a única coisa que ele está interessado. Irmãos, infelizmente hoje, as pessoas, elas te julgam pelo aquilo que você é. Eu vou ser apresentado para o dono da empresa. Ô fulano, tudo bem? Ô excelentíssimo, tudo jóia. Agora tu vai apresentar alguém para um faxineiro. Você passa o faxineiro, nem estende mão. É verdade, irmãos? As pessoas te julgam pelo carro que você tem, pela casa, o bairro onde você mora. Infelizmente é assim. Mas Jesus, a melhor coisa que tem, irmãos, antes de você tirar a conclusão, vai ver primeiro. Filipe disse: espera aí, você quer conhecer o mestre? Vamos lá. Aí Natanael seguiu a Filipe e chegou a Jesus. Jesus, preparado, eles lá vem um verdadeiro israelita, cujo não há dolo. Agora, 2 minutos atrás, estava murmurando, xingando, falando mal de Jesus. Aí o religioso disse: espera aí, da onde tu me conhece? Viu o detalhe? Quer saber da onde? Aí Jesus chamou ele assim de quietinho: eu te vi lá debaixo da figueira, onde você estava descansando, você estava murmurando, você estava falando. E a palavra de Deus bem clara aqui. Respondeu e disse: Rabi, agora vejo que tu és o Filho de Deus, Rei de Israel. Deus não quer saber quem você é. Deus quer saber que Ele já sabe quem você é. O diabo não sabe. Ele tenta usar situações para você desistir dos seus projetos. O diabo tenta fazer coisas que você venha desistir de tudo. Muita gente já te julgou, mas ele não te julga. Ele sabe muito bem aonde você pode chegar. O diabo disse: eu vou fazer Abacuque blasfemar. Vou tirar o descanso quando ele procurar. Quando ele foi descansar, não encontrou a sombra. O inimigo cortou todas as folhas.
E ele, quem sabe, se frustrou. Quem sabe, querido, na sua vida hoje você está sentindo aqui que cortaram todas as suas folhas. Você não encontra, quem sabe, um lugar para você repousar. Mas eu digo uma boa notícia: cortaram as folhas, mas o tronco continua plantado. As folhas voltarão a ressurgir, as folhas voltarão a nascer. Você pode dar um glória a Deus, irmão, desengessa aí, louve a Deus, glorifique a Deus. Todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. O justo viverá pela... Viver por fé, irmãos, não é ver as coisas como elas são, mas ver as coisas como serão. Como as coisas estão sendo na tua vida hoje? Fala aqui para mim. Como está sendo? Como é que estão as coisas na tua casa hoje? Como é que está a situação tua familiar? Como é que está a situação financeira hoje da tua vida? Então começa a ver como elas serão. O diabo vai te bombardear, irmão, bem nessa parte que você é fraca. Muitas vezes os teus olhos te enganam. Existe uma ilusão de ótica. Então comece a partir de agora olhar para a situação da tua vida e olhar como elas serão. Como é que você quer que a tua vida seja? Então é simples, querido. Comece a ver isso. Deus está dizendo nessa noite: eu vou fazer a tua figueira florescer. Abacuque deu glória a Deus. O diabo disse: é impossível. Eu tirei o descanso dele. Ele disse: mas eu vou tentar novamente. E a palavra de Deus fala no segundo ponto aqui. Porquanto que ainda a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Aqui nós estamos falando de uva, estamos falando de vinho. Amém? Se eu perguntar para alguém aqui, vai dizer: o que significa vinho? Alegria, pastor. Amém? Mas eu quero dizer para você, não é. Toda vez que a Bíblia mostrar a palavra vinho, suco, videira, ela está simbolizando, está dizendo para mim e para você, que significa transformação. Amém, queridos? Vamos olhar lá para o casamento lá em Canaã. Podia faltar tudo, mas não podia faltar o quê? Num casamento, meu amado irmão, pode faltar tudo, mas jamais pode faltar transformação. Eu sou um pastor que eu não julgo relacionamentos. Jamais vou estar julgando. Quem sabe do pepino somente as que estão em 4 paredes. Porque às vezes quer um relacionamento diferente. Um quer um relacionamento com transformação e outro não. Quer ver uma coisa, queridos? O caso da pastora. Olha, agora aqui ela gelou, né? Quantos anos ela vivendo a vida dela? Quantos anos o Nilson vivendo a sua vida? Os dois, um diferente do outro. Irmão, se não tiver uma transformação no casamento, é impossível ter um relacionamento. O casamento, quando não existe transformação, está enfadado em virar em água. E por isso que você entende que há muitas separações por aí. Então, quando você ouvir sobre videira, vinho, existe um sinônimo aqui, chamado transformação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Hoje há milhares de pessoas dentro da igreja que buscam uma transformação, mas não estão vendo. Não estão vendo nenhuma transformação nas suas vidas, nas suas famílias, em seus ministérios. No casamento, ninguém prometeu que vai ser alegria para sempre. Pode faltar alegria, mas jamais pode faltar transformação. Senão o casamento vira água. E se virou água, se você entregar para Jesus, Ele transforma a água em vinho. Ele é especialista em fazer isso. Agora a gente pode ver a música de Abacuque novamente mudando aqui. O diabo diz: acabei com a transformação na vida de Abacuque. E Abacuque mais uma vez diz: ainda
que não haja descanso, ainda que não haja transformação, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Dá para entender? Aí Satanás disse: não pode, 2 vezes, mas eu vou mais antes, eu tenho mais uma carta na manga. Primeiro eu tirei o descanso, tirei a transformação. Aí Abacuque chega em casa e não vê transformação nenhuma. Eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Você que pensa que não está vendo transformação, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na tua vida. Deus está trabalhando e você não consegue perceber, não pode enxergar. Deus é como um escultor, irmão, ele só mostra a obra-prima depois de pronta. Depois que está pronta, finalizada, ele tira aquele pano de cima e diz: aqui está a obra que eu tinha para a tua vida. A obra que eu tenho na tua vida está aqui, tome posse. Então aprenda que Deus trabalha sempre por trás das cortinas. Abacuque agora, ele canta essa música: ainda que não tenha descanso, nem haja transformação, todavia exulta o Deus da minha salvação. E o segundo texto, mais para frente, se você olhar, não vou estar lendo para não ganhar tempo aqui, fala sobre azeitona, sim ou não? O que significa azeitona? Azeite. Quando a Bíblia fala isso, ela está falando sobre a presença de Deus. Está falando sobre o Espírito Santo. Deus está falando sobre a presença dEle, sobre a presença do Santo Espírito. Você sabia, irmãos, que existe diferença entre unção e dom? Dom é algo que Deus te dá natural. Existem pessoas que têm um dom, olha, para desenhar aí, mas é diferente não são. Existem pessoas que têm um dom natural para fazer música, irmãos, mas não são inspirados por Deus. Eles sabem aquela coisa cotidiana. Existem pessoas que nasceu com um dom nas suas mãos para fazer escultura. Isso é um dom. Dom, irmãos, até quem não é salvo tem. Unção é diferente. Chegaram diante de Jesus, está narrado nos evangelhos, pessoas, onde Jesus fala numa parábola: Senhor, falamos em novas línguas, curamos os enfermos. Aí Jesus diz: eu não te conheço. Senhor, profetizamos em teu nome. Jesus diz: mas eu não lembro de você. Apesar de vocês ter dom, vocês praticam iniquidade. Dá para entender, irmãos, que dom qualquer um pode ter? Mas a unção de Deus é diferente. A unção de Deus, aquele que o busca, é algo para mudar a história da nossa vida. Isso você não encontra, irmãos, em prateleira de shopping. Você não encontra na roda dos amigos. Isso é algo que você busca de Deus. Só tem unção aquele que tem a marca da promessa na sua vida. A unção de Deus, ela te capacita de uma forma extraordinária. Serve para 3 coisas na sua vida. Quem quer ouvir, diga amém. Para te fazer o que você nunca seria na sua vida. É o primeiro motivo de você buscar a unção de Deus. Segundo, para você ter o que nunca você teria na sua vida. Pode dar um glória a Deus? Terceiro ponto, para você chegar onde você nunca chegaria sozinho, somente através da unção de Deus. E o que nós estamos fazendo aqui, irmãos, engessado, parado? Nós temos que buscar esse fogo do céu, irmãos. Nós temos que nos desengessar. Irmãos, quantas pessoas hoje estão morrendo lá fora, estão sendo decapitados
estão glorificando o nome do Senhor, quem sabe estão falando a mesma palavra de maravilha. Todavia estou sendo morto, mas exultarei o Deus da minha salvação. E nós temos liberdade, nem sequer mais falamos na língua dos anjos, nem sequer mais procuramos. O que está acontecendo, queridos? É impossível, irmãos, uma pessoa estar nesse momento do culto, você sentado aí, você não sentir nada. Eu sei que neste momento tem pessoas que estão sentindo o mover do Espírito Santo. Então, irmãos, glorifique a Deus, abra essa boca, louve ao Senhor. Irmãos, não era maluco lá quando o Flamengo fazia um gol, ou com a seleção brasileira fazia um gol? Aqui nessa noite está muito mais com a seleção brasileira. Aqui está o Senhor dos Exércitos, nosso Senhor. Abacuque diz: não encontrei descanso, glória a Deus. Não encontrei transformação, glória a Deus. E agora Abacuque vai para o culto e não sente nada. Abacuque está no culto. Vai dizer, irmãos, que você sente a presença do Espírito Santo todas as vezes que vem no culto. Vai dizer que você fala línguas todas as vezes que vem no culto. Mas às vezes, irmão, que você glorifica todas as vezes que você vem para o culto, se o pastor não estiver te jogando uma pilinha aí. Se você falar que eu vou te dizer que você está mentindo. O diabo sabe muito bem o que faz. Tem momentos na nossa vida, queridos, que nós se levantamos cuspindo fogo, sim ou não? Há momentos na nossa vida, irmãos, que nos dias, no nosso cotidiano, que a gente não acorda bem. Mas nós terminamos o dia bem se nós quisermos. Um dos conselhos, você que um dia brigar com a sua esposa, com a sua namorada ou com o seu amigo, a Bíblia diz: não deixe a noite sobrepassar sobre a vossa ira. Peça perdão, se conserta. Vai dizer, irmão, que todo dia você amanhece: oh glória, ori canta lá na praia. Tem dia que você acorda espumando. Ou vai dizer que você é o super-homem, você é a Mulher Maravilha. Vai dizer que um dia você não acorda nem aquela hiena. Ó vida, ó céu, ó azar. Somos humanos. Estamos num processo de evolução plenamente. Ô Márcio, vai dizer que você já nasceu com todos esses dentes da boca aí? Pastora, você já nasceu com esse cabelo bonito aí? Já não. E alguns então que já começou a cair metade dos dentes. Nós estamos na evolução, irmão, cotidiana na nossa vida. A vida é feita de fases e cada fase tem que ser respeitada. Deus não está buscando robô. Ele está buscando gente. Essa é a especialidade dele. Ele está buscando pessoas fracas, chorão, chorona. Ele está buscando pessoas que saibam o momento de chorar, que saibam dizer: papai, eu não aguento mais, me socorre. Ele está buscando esse tipo de pessoa. Um dos maiores propósitos, não sei se você sabe, do verbo se fazer ser humano, se fazer carne. Antes, se você chegasse com a sua própria oração e dissesse: Senhor, eu estou com fome, Deus poderia falar: mas o que é isso? Deus não sente fome. Eu estou triste, Deus poderia: peraí, o que é tristeza? Eu estou com medo, Deus nunca sentiu medo. Através de Jesus, quando a sua oração chega ao trono de Deus, você diz: eu estou com medo. Aí Jesus coloca na frente: peraí, Senhor, eu sei o que é sentir medo. Quando você diz que foi traído, Jesus disse: ó Senhor, eu sei o que é ser traído. Eu sei o que é estar sozinho.
Então hoje, Deus sabe o que você sente. Nunca tente ser alguém que você não é. Primeiro que você vai enganar você mesmo. Nunca tente ser uma Mulher Maravilha, nem um super-homem. Seja esse humano como você é. Frágil. É isso que Deus gosta. Ele pega pessoas pequenininhas e confunde o inimigo. E faz gigante. O próprio Senhor Jesus disse: Senhor, afaste de mim esse cálice. Porque ele teve medo. Então o que você sente muitas vezes na tua vida, de sentir medo, é normal, irmãos. Agora eu quero com o síntese dessa palavra nessa noite, é para você nunca sair da sua boca que você é um derrotado, que é o fim. Vim em momentos de luta da sua vida, cante um hino de vitória. Cante um sinônimo. Se você se sentir fraco, diz: Senhor, todavia exaltarei, porque eu sou forte na tua presença. Quem está atendendo, diga amém. Você sabia, irmãos, que na programação original, Deus não fez o homem para ser fraco, para sentir medo, para sentir fome? Foi o que aconteceu no percurso. Adão e a serpente, a Eva, ficaram naquele joga, não joga ali. Mas Deus não fez o ser humano para sentir fraqueza, para sentir fome. Nós éramos a obra perfeita. E se não fosse Jesus, nós estaríamos perdidos. O negócio de Deus é pessoas fracas, debilitadas, dependentes dele. Abacuque vai na igreja, olha para todos os lados, olha os defeitos do pastor, olha o vestido da irmã, olha o cabelo do irmão, olha um monte de defeito. E se eu e você estivermos procurando perfeição, irmãos, nós estamos procurando lugar errado. Até mesmo relacionamentos. Você que está aqui, quem sabe não casou ainda, está procurando uma pessoa perfeita, tu corre o risco de nunca me encontrar. E outra vez, se você encontrar uma pessoa perfeita, você corre o risco dela também não te querer. São pessoas imperfeitas que se tornam perfeitas. São duas pessoas, uma diferente das outras, que se tornam um forte. Então olhe para a pessoa que está do teu lado, quem sabe o marido, quem sabe até hoje você quem sabe não valoriza. Deus te colocou ele no teu lado para ele te tornar forte e você forte e ele, você tornar forte ele. Amém? Só vamos ser perfeitos quando nós tivermos um corpo glorificado. Eu fiquei de entregar essa palavra aqui em 15 minutos, mas vou precisar mais de 5 minutos. Quem me dá 5 minutos a mais, levanta a mão e diga glória a Deus. Acho que só 2, hein? Meu Deus do céu. Amém? Abacuque começa a olhar para o defeito do pastor, para o defeito do irmão. Aí você vê ali que a palavra diz que o fruto da oliveira mente. Claro que vai mentir. Quando a gente olha os defeitos dos outros, irmão, sempre vai mentir. Aí o diabo vê Abacuque cantando novamente e diz: ainda que eu não tenha descanso, ainda que eu não haja transformação, ainda que eu não sinta a presença de Deus, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Palavra forte para você entender. Eu não senti a presença de Deus, mas continuo salvo. É forte isso. Então, irmãos, tem momentos que você não vai sentir a presença de Deus. Tem dia que não é para você sentir, mas é para o irmão que está do seu lado sentir. E se você for um crente fervoroso, buscar a presença de Deus, você vai ser esse foguinho, essa tocha que vai pegar fogo e vai impulsionar aquele que está frio, aquele que está gelado, glorificar a Deus e exaltar o nome dele. O diabo diz: não, peraí, eu tirei o descanso, tirei a transformação, tirei a presença de Deus e esse cara não desviou. Eu vou tentar pela quarta vez. Aí a palavra diz assim: que os campos não produzam alimento. Quando a Bíblia falar em campo, irmão, se você pode olhar um pouquinho para frente, ela está falando sobre provisão e sobre finanças.
O diabo diz, agora eu achei o ponto fraco. E aí para muita gente é o ponto fraco quando se fala em finanças. Quando eu não tinha dinheiro, era uma coisa. Agora que eu tenho, eu sou outra. Irmão, você lembra aquele fusquinha quando você empurrava? Quando pegava, dava aqueles estouros, pá, pá. Hoje você anda com seu carrão, irmãos, de gestão eletrônica. Hoje você está diferente. Conheça uma pessoa quando não tem dinheiro. Deixa passar uns anos. Deixa ele prosperar um pouquinho. Se ele permanecer a mesma coisa, diga, esse verdadeiramente é um homem de Deus. Coisas que eu não faço. E ultimamente eu tenho pensado nisso. Eu olho para a minha vida e fico imaginando, irmãos, eu comecei com um Fiat 147, né, amor? Eu acelerava e ia para a direita, quando eu freava eu ia para a esquerda. Não precisava nem volante. Meu segundo carro foi uma benção, irmão. Foi um Fusca 69. Irmãos, quando eu parava, era meio litro de óleo que tinha colocado sabe? Eu já comprava, era óleo no atacado, mas no atacado aqueles que é vendido depois que a pessoa usa no posto. Quem está entendendo aí? Mas é a benção, irmãos. O interessante é começar. O problema é andar a pé, né? Mas será, irmãos, que hoje, se acontecesse algo com você, você que andar um carrão zero, e daqui a pouco acontece algo na tua vida, você tem que se desfazer do carro, ou algo que acontece, será que você não vai fazer como muitos, até mesmo que o diabo possa estar esperando de você? Espraguejar Deus, porque Ele te tirou a única coisa que tinha? Será que acontece algo na sua vida, irmãos? Você foi arrancar algo de você. Quem sabe você vai fazer diferente. Abacuque, a sua oração foi essa: todavia me alegrarei no Deus da minha salvação, nem que eu não tenha descanso, nem que eu não tenha transformação, nem que eu não tenha finança, Senhor, todavia me alegrarei no Senhor. Será que eu e você vamos fazer igual? Será que nós estamos preparados, irmão, psicologicamente, espiritualmente, para amanhecermos pelados, sem nada? Nós estamos falando de roupa. Será que nós não vamos ser mais uns que vamos amaldiçoar o nome de Deus? Ou vamos murmurar? Não vamos chegar a tanto, não vamos amaldiçoar, porque você sabe, se você amaldiçoar o nome de Deus, você vai para o inferno, não existe outra. Eu já estou quase amaldiçoando esse mosquito aqui. Será que nós vamos fazer o mesmo? Essa palavra você vai responder para si mesmo. Uma coisa que a gente vê hoje na igreja quando se fala sobre finanças. Você trabalha para sobreviver ou trabalha para viver? Já parou para pensar? Quais os dois tipos de trabalho que você trabalha? Para sobreviver ou para viver? Aquele que trabalha para sobreviver, ele é escravo. Porque quem trabalha a troco de comida é escravo. É aí muitas vezes chega diante de Deus: Senhor, ô Senhor, o Senhor não tenha me abençoado. Aí Deus fala para ele: peraí, cara, você pediu dinheiro para pagar o aluguel, para pagar a prestação, por isso que não te sobra nada. A palavra de Deus diz assim, ó: porque vocês erram? Porque vocês nem sabem pedir. Nas suas orações você nem sabe pedir. E quando a gente trabalha para viver, irmãos, tudo que existe nessa face da terra, nada é nosso. Hoje a gente vê muitas pessoas, como a gente já se deparou anos atrás: não, meu ministério, minha igreja. Para começar, a igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Ministério não tem nenhum, senão Deus não me dá. Então quando você entende que todas as coisas na face da terra não são suas, porque o Senhor, se você analisar, Deus não vai dar nada para ninguém que Ele não vai te cobrar depois. É só você olhar lá a parábola das dracmas e dos talentos.
Você que está aqui, você é um mero administrador de Deus. Quando você entende, irmãos, você sabe que tudo que Deus te dá na mão é Ele que deu. Hoje o dono de uma pedreira, se ele entendesse essa palavra, ele se sentia um gigolô, usurpando a natureza. Quem é que criou a pedra? E ele ganha dinheiro em cima das pedras. Agora vai pedir 10% dízimo para ele, para ver se ele vai dar de bom grado. Não, que é isso? Quando você entende, irmãos, que você trabalha para viver e tudo que existe no mundo é seu, e tudo Deus te deu, não foi você pelas tuas meras mãos. Se Deus não te desse saúde, não te desse habilidade, você não tinha nada, então você seria mais grato com Deus. Amém, queridos? A palavra de Deus fala agora aqui. Ainda que eu não encontre descanso, não haja transformação, não encontre a presença de Deus, não ache alimento, todavia me alegrei no Senhor, exulto o Deus da minha salvação. O diabo diz: eu tirei o descanso, tirei a transformação, tirei a presença de Deus, tirei as finanças dele, agora que eu vou tocar numa parte mais vital. Segundo o segmento que sai ali, fala sobre ovelhas. Olha na tua Bíblia aí. Quando Deus fala através da palavra de Deus sobre ovelhas, está falando sobre paciência. Você sabia que isso é o maior tesouro que você tem? E a paciência, ela fica contida lá no maior profundo aprisco do teu coração. Quanto maior, mais profundo vai ser. Agora fala para você mesmo. Você tem paciência? A palavra de Deus nos diz aqui sobre ovelhas. E com certeza você já ouviu falar que dentro de nós, do nosso coração, tem dois animais. Amém, igreja? Existe um bode e existe uma ovelha. Amém? A ovelha, ela berra. E o bode berra? Você já viu alguém matar um bode? É coisa feia, irmãos. O bode, a primeira coisa que ele faz, irmãos, ele dá chifrada. O bode tem chifre, a ovelha não tem chifre. Bode berra um monte. Ele faz de tudo para não morrer. Bode, ele raspa o chão, ele patina para levantar poeira, para chamar atenção para ele não morrer. Bode dá chifrada, irmãos, a última arma dele, para tentar escapar da morte. Mas a ovelha não. A ovelha só faz duas coisas. Sabe qual é ela? A ovelha somente cala a boca e chora. Então quando você vê um crente berrando aí, irmãos, falando demais, murmurando demais, tome cuidado. Você pode receber uma chifrada. Você pode ver que ele está berrando muito. A sorte que aqui não tem bode, né, irmãos? E se tiver, irmãos, eu digo um conselho para você: mata esse bode que está dentro de você e deixa a ovelha viver. Porque uma coisa eu vou dizer para você: os bodes vão ser colocados à esquerda e as ovelhas à direita. As que tiver à direita vão para o céu, e quem tiver à esquerda vai para o inferno. Dentro de você tem dois animais. Você que determina qual que vai ser maior dentro de você. O diabo chega para Abacuque e diz: agora eu vou tirar a paciência dele. E Abacuque canta novamente aquela música abençoada. Todavia me alegrarei. Me tiraram o descanso, me tiraram a transformação, me tiraram as finanças, me tiraram a paciência, mas todavia me alegrarei no Deus da minha salvação.
Não existe a terceira opção, irmão. Ou você mata o bode e deixa a ovelha permanecer, ou o bode permanece. Aí o diabo diz: pô, toquei tudo na vida desse cara, toquei no patrimônio, e ele não blasfemou o nome de Deus. Toquei em carros, toquei em bens, toquei em tudo, e ele não blasfemou. Uma coisa que me chama a atenção aqui, irmãos, quando eu estava falando sobre bens e patrimônio, existe uma diferença muito grande, se você sabe. O seu carro é um bem, você pode vender ele para trocar por um melhor. Mas patrimônio você deixa para a tua família, para a herança. O judeu jamais vende a casa onde ele compra, ele só vende depois com o negócio concretizado, porque aquilo ali é a garantia da sobrevivência da sua descendência. Quem sabe hoje diz: mas pastor, eu só tenho um carro, eu não tenho um patrimônio. Tem sim. A sua moral, a sua índole, isso é um patrimônio. Irmão, o ministério é um patrimônio. Você que tem um ministério, cuide dele, isso é um grande patrimônio. Hoje a gente vê assim, há tanto homens de Deus se rebaixando, colocando cargos na política, sendo que nós já por herança somos embaixadores. Eu não sou um mero vereador, um deputado, um senador. Nós somos embaixadores do Senhor Jesus Cristo. Jamais eu vou estar me rebaixando. Querido, quem sabe você nos valoriza, você não tem um diploma, quem sabe de doutorado, bote uma coisa na sua cabeça: se você é um filho de Deus, você é um embaixador. A sua dignidade é o seu maior patrimônio. O seu patrimônio é inegociável, irmão. Amém, queridos? E uma parte mais interessante aqui para nós fecharmos. Versículo 19. Aqui Abacuque dá um nocaute no diabo. Senhor é minha força, e fará meus pés como as das corças, e fará andar sobre as alturas. Quero falar um pouquinho sobre a corça. A corça, irmãos, depois do urso, a corça tem duas armas. Para você entender, a primeira arma que ela tem é o seu faro. Você já ouviu falar sobre aquele... Quem já ouviu falar aqui sobre tatu? Já conhece tatu? Uma das coisas que eu digo assim, ó, que a corça tem, ela tem duas coisas primordiais. Uma de baixo e uma de cima. A de baixo são as suas pernas. Uma corça, irmãos, quando ela sai em corrida de um predador, ela é muito rápida. Se você analisar um tatu, com aquelas perninhas dele correndo, é de cansar de ver o bichinho para atravessar um negócio desse. Uma corça, irmãos, 2, 3 pulos até lá na rua. Eu não sei quantos quilômetros ela atinge. Assim também a gente vê um crente tatu, irmãos. Deus está falando e ele não consegue entender. Ele pega as coisas no tranco, muito devagar. Mas o crente corça, querido, ele pega a coisa no pulo. É que nem uma vírgula para ele está entendendo. O crente corça, ele tem uma intimidade, irmãos, tão grande. É que nem a pessoa que você tem uma intimidade. Por exemplo, essa semana passada, a pastora Angelique chegou e falou para mim: Sandro, você está com algum problema, né? Aquele jeitinho dela, né? A minha mulher, se eu cheguei da rua, cheguei em casa, ela me olha assim, já sabe tudo. Agora tem uma coisa, irmão, que eu não consigo é fingir. Se eu tô ruim, eu tô com a cara feia. Se eu tô legal, eu tô aí mais ou menos. Eu tô dessa cara aqui mesmo. Se tu olhar pra mim, cara feia, alguma coisa aconteceu. Eu não consigo ficar assim, entendeu? É só você botar botox.
A intimidade que faz você pegar as coisas. Quem é que já apanhou do pai lá há 20 anos, 30 anos atrás? Você olhar para o teu pai, irmão, conforme ele olhar para você, você já entendia. Opa, vou me esconder que o pau vai pegar. A pessoa, quando é um crente corsa, ele pega as coisas rápido. O Senhor está falando uma vírgulazinha, ele está entendendo. Está entendendo? Diga amém. A corça, outra arma que ela tem é o seu faro. Quando ela se sente perseguida, ela dobra os... Eu não posso dobrar os dois aqui, senão vai dar feia a coisa. Né, João? Então ela dobra assim, ó. Ela fareja a 35 vezes maior que o faro meu e o seu. Só tem um maior que a corça, que é o urso, que é 153 vezes maior que o nosso. Então uma corça, amado irmão, a 3 quilômetros ela sente o cheiro do seu perseguidor. Eu quero dizer uma coisa para você se alegrar. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, buscam a Deus. Você pode estar nessa situação da corça. O nome já diz assim, ó. Você fareja o teu perseguidor. O teu perseguidor sempre vai ficar atrás de você, porque a palavra já diz, perseguidor. Ele está sempre atrás. Então elas farejam. E a segunda coisa que a corça faz é o quê? Suspira. Como o Salmo 42 diz, assim suspira como a corça, como a minha alma suspira por ti. A corça tem um ponto fraco. É o seu cheiro e seu odor. Então ela suspira buscando águas. 3 quilômetros ela encontra água, irmãos. E ela corre para a água. Fazer o quê? Beber? Não. Ela mergulha literalmente dentro das águas para que o seu cheiro seja tirado. Então nessa noite, irmãos, eu gostaria que você não entrasse no rio superficialmente, mas que você mergulhasse no rio do Espírito de Deus. Quanto tempo você não faz isso? Nós temos 5 minutinhos que nós podemos adorar a Deus. Nós podemos nos entregar nessa noite, quem sabe, de corpo, alma e espírito. Quanto tempo você não sente? Se você vir à igreja olhar o cabelo da fulana, ou a bolsa dela, você não vai sentir mesmo. Aí o fruto da oliveira vai mentir mesmo. Você não vai achar. Eu gostaria que vocês colocassem em pé.